galerinha, tudo bem? No vídeo dessa semana nós faremos uma revisão dos conceitos estudados nas últimas 4 semanas. E vocês estão preparados para isso? Vamos lá? Nas últimas 4 semanas nós vimos o final do capítulo 5 sobre divisão com números racionais e também vimos a unidade 6, que refere-se a ângulos e a triângulos. Primeiramente, pessoal, eu vou propor algumas atividades para vocês fazerem. A primeira delas está lá no livro de atividades volume 2, fazer a questão 35 da página 25. E da unidade 5, volume 2, no livro de vocês, fazer a questão 12, que está na página 43. Tem mais ainda. Eu quero que lá no ON, pessoal, vocês façam a trilha da unidade 6, volume 2, fazer a parte da avaliação da trilha referente a ângulos e a triângulos. Se você não tem acesso ao ON, eu vou deixar aqui na sequência quais são as questões que estão na avaliação dessa trilha. Vai lá então, questão 1, ali questão 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. São essas questões da avaliação da trilha. Vocês podem fazer lá pelo ON ou então dar um pause no vídeo, pegar a questão e fazer no caderno de vocês ali. Dá um pause no vídeo, vão fazer essas questões e depois retorna para nossa revisão. Bom, já responderam as questões? Eu vou partir da correção dessas atividades para nós revisarmos os conceitos que nós estudamos ao longo dessas últimas 4 semanas. Vamos lá comigo então, começando com a questão ali da página 25, exercício 35, era uma questão da OBMAP. Qual dos seguintes números está mais próximo de 1? Aí eu tenho 1 mais meio. Quanto que é 1 mais meio? Colocando em número decimal vai ser 1 mais 0,5, que é 1,5. Quanto que é 1 menos 1 oitavo? 1 oitavo, pessoal, divide 1 por 8 dá 0,125. 1 menos 0,125 dá 0,875. E o C, 1 mais 1 quinto. 1 sobre 5 dá 0,2. Então esse número é 1,2. 1,2 já está mais distante, né, do que o da item B. E eu tenho 1 menos 1 terço, que vai dar 0,66. Também tenho 1 mais 1 décimo, que vai dar 1,1. O número mais próximo de 1 vai ser o 1,1, que é o letra E, 1 mais 1 décimo. Vamos para a próxima questão, então. Na próxima questão, os números racionais estão todos em formato de fração. Então, nós teríamos que dividir duas frações, né? 2 números racionais em formato de fração. Lembrem que a divisão, ela é o inverso da multiplicação. E para fazer a divisão entre 2 frações, basta repetir a primeira fração e multiplicar, transformar a divisão numa multiplicação, aí pelo inverso, pelo contrário da segunda fração, trocando o numerador com o denominador. Vou corrigir o item E e F aqui com vocês. No item E, 6 nonos dividido por menos 42, 27 avos. Sempre quando vocês puderem simplificar as frações já antes da operação, é mais fácil para fazer os cálculos depois. Então a fração 6 nonos eu já posso simplificar, por exemplo, dividir em cima e embaixo por 3, daí vai ficar a fração 2 terços. Daí ficaria 2 terços dividido por menos 42, 27 avos. Vamos lá, a divisão de 2 frações, então repete a primeira fração 2 terços e ela vai virar uma multiplicação pelo inverso da segunda fração. A segunda fração era menos 42, 27 avos, vai ficar menos 27, 42 avos. E a multiplicação é a coisa mais fácil do mundo, é só multiplicar o número de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo da fração. 2 vezes 27 dá 54, 3 vezes 42 dá 126. E o sinal de negativo, lembraram o que faz com ele? Faz a regra de sinais. Na multiplicação e na divisão, quando eu tenho um número positivo com um número negativo, o resultado é negativo. Sinais diferentes dá resultado negativo, sinais iguais dá resultado positivo. Os 2 números, um é positivo, o outro é negativo, portanto, o resultado final é menos 54, 126 avos, que simplificando dá menos 3 sétimos. Vamos para o item F agora, menos 28, 60 avos dividido por 56, 12 avos. A primeira fração eu já simplifiquei ali.
e repete menos 7/15 vezes o inverso da segunda fração, os 3/19, simplificado já a segunda fração aqui, dá como resultado menos 21/285, que dá menos 7/95 avos, tá certo? Vamos lá corrigir agora as questões da trilha, pessoal. A questão número 1, analise atentamente os polígonos apresentados a seguir e assinale as afirmativas que são corretas. O polígono A é um pentágono convexo? E aí, o polígono A é convexo? Sim ou não? O que é um polígono convexo? Pessoal, nós estudamos lá que um polígono convexo é quando o prolongamento de qualquer dos dois lados não intersecta o outro lado. Caso ocorra uma intersecção, temos um polígono não convexo ou côncavo. Aqui o exemplo de um polígono não convexo. Quando eu prolongo um lado dele, ele atravessa a figura. E o polígono convexo é um polígono que em qualquer lado que eu prolongue ele, eu não vou atravessar pelo meio da figura. Logo, o polígono A é o quê? É convexo ou não? Ele é um pentágono porque tem 5 lados, mas ele não é convexo, porque se eu prolongar esses lados aqui debaixo dele, ele vai atravessar a figura. Então o A não é verdadeiro. E no B, o polígono B e C são regulares? O que é um polígono regular, pessoal? Vamos lembrar lá, polígono regular é um polígono que tem todos os seus lados com a mesma medida e todos os seus ângulos também com a mesma medida. Polígono B não é regular, o C é regular, ó, todos os lados aparentemente são iguais e os ângulos também são iguais. Então, no B não é regular, então a afirmação é falsa. O polígono A e D não são convexos, tá certo? Tá certo, polígono A e D não são convexos. E o polígono B é um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? Que tem os 3 ângulos menores que 90 graus. Tá certo, o polígono B é acutângulo mesmo. E o polígono C é um hexágono regular? Ele é um hexágono porque tem 6 lados e ele é regular porque tem todos os ângulos com a mesma medida e todos os lados com a mesma medida também. Então ele é verdadeiro. Vou assinalar essa afirmativa aí. A figura mostra um pentágono regular. Pentágono regular tem os 5 ângulos iguais e os 5 lados iguais, lembrem lá. E os ângulos destacados. Sabendo que A é 108 graus, determine a medida dos outros ângulos e assinale as afirmativas corretas. Observem o seguinte, pessoal, se o pentágono é regular, o ângulo A é igual ao ângulo B, ou seja, os dois têm 108 graus. Logo, eu já posso assinalar a alternativa F, ali o B é 108 graus. Vamos lá, continuem aqui comigo. O ângulo A mais o ângulo C, observe o ângulo interno e o externo do polígono. Eles são o que? Suplementares. A soma de um com o outro dá 180 graus, dá meia volta. Olhem aqui na figura. Então, se o ângulo A vale 108, quanto tem que valer o ângulo C para a soma das 180? O ângulo C tem que valer 72 graus. E o ângulo E também, já que esse ângulozinho aqui do outro lado também é um ângulo com a mesma medida de A, né? Já que o pentágono é regular. O E também vale 182 graus. Portanto, eu vou assinalar a alternativa G e a alternativa D também, referente ao ângulo C e o ângulo E serem de 72 graus. O que mais nós temos ali? Observem agora esse triângulozinho aqui, ó. O ângulo C mais esse outro ângulo que tem a mesma medida que o ângulo C. Por que ele tem a mesma medida? Que eu vou fazer a mesma análise que eu fiz para A e para C com B e esse ângulo aqui. E vou chegar na conclusão de que se o B e o A têm a mesma medida, esse ângulo externo a eles também, o C aqui, vai ter a mesma medida. Então, eu tenho um triângulo, a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, o C mais o D é 180 graus. E o C nós já vimos que é 72 graus, portanto, e esse outro triângulo, a mesma análise que eu fiz nesse triângulo, nesse lado aqui da estrela, para o outro lado também vale. Eu descobri a medida do E, que é 72, e aqui também vai ser a mesma medida do ângulo E. E com isso, eu consigo também passar para o triângulo de baixo. Esse ângulozinho E e esse ângulo aqui, ó, no triângulo que tem o ângulo F, tem a mesma medida. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Assim como a medida do ângulo E também é a desse outro ângulo. Portanto, F mais E também é 180 graus. E eu vou chegar na conclusão aqui que o D
e o F têm a mesma medida, que valem 36 graus cada um deles. Portanto, marco também o item C e o item J. Vamos lá para a questão 3 agora. Considere que você aprendeu sobre ângulos internos e externos de um polígono. Marque V para verdadeiro e F para falso. Em um polígono convexo, qualquer ângulo interno e seu respectivo ângulo externo são complementares. Falso isso aí, pessoal. É suplementares a palavra. A soma tem que dar 180. Complementar quer dizer que a soma dá 90. E num polígono convexo, a soma do ângulo interno com o externo é suplementar. Portanto, primeira afirmação falsa. Se um ângulo interno de um polígono convexo mede 74 graus, o ângulo externo vale 106 graus. Correto, porque daí a soma dá 180, né? Suplementares. Qualquer polígono convexo tem em cada vértice um par de ângulos, um interno e outro externo, que são suplementares. Verdadeiro. Se dois ângulos de um triângulo medem 30 e 60 graus, o terceiro ângulo deve medir 80. Será? A soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se eu já tenho um de 30 e um de 60, o próximo tem que ser de 90 graus. Então essa daí é falsa. Se dois ângulos têm 30 e 60, o triângulo é retângulo. Triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, é verdadeiro. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Verdadeiro também. Vamos lá para a questão 4 agora. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360 graus, a medida dos ângulos destacados em azul e amarelo é respectivamente... Vamos lá. Ó, se é um quadrilátero, quer dizer que a soma dos 4 ângulos é 90 graus. Um é no 62, o outro é 90, esse daqui também é 90. E o azul vai ser quanto? Quanto falta para dar 360. A soma desses três já deu 242. Quanto está faltando para dar 360? Está faltando 118 graus. Então é a medida do ângulo azul. E o ângulo azul junto com o amarelo, ó, o ângulo interno e externo de um polígono, eles são suplementares. Então quanto falta ali para dar 180? 180 menos 118, 62 graus. O amarelo é 62, o azul é 118. Resposta no item D. 118 e 62 graus. Vamos para 5. Com base na figura, calcule qual é a soma dos ângulos internos do octógono regular e marque a alternativa correta. Bom, esse octógono é regular, então quer dizer que todos os ângulos dele têm a mesma medida. Eu sei um ângulo externo aqui a esse vértice que vale 45. E eu sei que então o ângulo interno dele vale o suplemento, né? O externo com o interno tem que dar 180. Quer dizer que o ângulo interno desse polígono aí, desse octógono, é 135 graus. E aí? Eu tenho a soma de todos os ângulos. Um ângulo só, interno desse octógono, é 135. Ele tem 8. A soma dos 8 é 8 vezes 135, 1080 graus, que é a resposta do item E. Vamos para a próxima, 6. Observe as medidas dos canudos e assinale as afirmativas corretas. É possível montar um triângulo utilizando os canudos de 14, 8 e 4 centímetros? O que a gente sabe sobre condição de existência de um triângulo? Em todo triângulo, a medida de cada lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, nessa primeira afirmativa, um lado vale 14. O 14 é maior do que a soma dos outros dois lados, 8 mais 4, que é 12. Então, não dá para formar triângulo. No segunda afirmativa, não é possível montar um triângulo utilizando os 14, 8 e 4. Isso é a afirmativa verdadeira. Não é possível. A próxima, utilizando os canudos 12, 10 e 8, é possível montar um triângulo escaleno? Triângulo escaleno tem 3 lados diferentes. Sim, se eu usar o 12, o 10 e o 8, eu formo um triângulo. Note que cada um desses lados é menor do que a soma da medida dos outros dois lados. Com os canudos 10, 8 e 4, não é possível montar um triângulo, pois essas medidas não satisfazem a condição de existência. Falso. Com 10, 8 e 4, eu consigo montar um triângulo por satisfazer a condição de existência. E a última, não é possível construir um triângulo com os canudos 14, 10 e 4. Não é, porque um dos lados 14, ele não é menor que a soma dos outros dois, que é 10 mais 4, 14. Tem que ser menor, né? E ele é igual. Questão 7 agora, pessoal. A figura mostra o triângulo MNO e as medidas de dois ângulos internos. Cada segmento pontilhado divide um ângulo interno do triângulo MNO em dois outros ângulos congruentes.
De acordo com essas informações, assinale as alternativas corretas. Temos a figura, o ângulo M é 140 graus, o N é 20 graus. Olha lá, pessoal, o triângulo MNO é obtusângulo. Olhando para o MNO, ele é obtusângulo porque o ângulo M dele vale mais que 90 graus. Então é verdadeira essa afirmação. O triângulo MNO não é escaleno. Bom, observe que se o ângulo M é 140, o ângulo N é 20, o ângulo O é quanto falta para dar 180, ele é 20 também. Então esse triângulo MNO ele tem dois ângulos iguais, dois ângulos de 20 graus, o ângulo no vértice N e no vértice O. Se ele tem dois ângulos iguais, ele vai ter dois lados iguais também, logo o triângulo MNO não é escaleno. A medida do lado MN e MO são iguais? São sim, pela mesma justificativa ali dos dois ângulos serem iguais. Esse triângulo ele é isósceles. O triângulo NPO também vai ser isósceles? Será? Sim, já que a linha pontilhada divide os ângulos na metade, então o ângulo PON e o ângulo PNO vão ter a mesma medida também, e o triângulo NPO vai ser também isósceles. O triângulo MOP é retângulo? Será que ele é retângulo? Não, não é retângulo não. Não tem nenhuma indicação ali que ele seja retângulo, já que eu tenho a metade da medida do ângulo M aqui, metade da medida do ângulo O, a metade de 140 é 70, metade de 20 é 10, 70 mais 10 dá 80. O ângulo MPO ele vai ser então de 100 graus, é o quanto falta para fechar 180. 8. Em um triângulo maior, o maior e o menor lado medem 12 e 4 centímetros respectivamente. Faça uma análise e verifique quais possíveis valores inteiros da medida do outro lado em centímetros pode assumir. Se esse é o maior e o menor lado, o outro lado pode ser, então, qualquer número entre 4 e 12. As possibilidades são 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. São os números inteiros, né? A gente está analisando os números inteiros entre 4 e 11. Desses daí, quais deles satisfazem a condição de construir um triângulo? Com o número 5, se um dos lados for 5, não forma triângulo, porque daí eu tenho um lado de 12 que ele vai ser menor que a soma da medida dos outros dois lados, 4 mais 5. Os que vão satisfazer vai ser somente o 9, o 10 e o 11. São três valores inteiros, então, que eu posso utilizar e formar um triângulo. O 9, o 10 e o 11. Todos os outros não satisfazem a nossa condição de existência. Questão 9. Na figura a seguir temos que o segmento AH é a altura em relação ao lado BC. O segmento AM é bissetriz do ângulo BAC, ou seja, divide o ângulo BAC em dois ângulos congruentes. E podemos concluir que o valor de x é igual a quanto? Observe o seguinte, pessoal, no triângulo ABH, olhem aqui na figura ABH, um dos ângulos vale 66 graus, o outro ângulo vai valer 90 graus, e o terceiro ângulo, que é o ângulo BAH, só pode ser 24 graus para a soma fechar 180. O que mais nós temos? No triângulo ABC, o triângulo grandão agora, a gente sabe que um dos ângulos vale 66 graus, o outro vale 30, e o outro ângulo, que é o BAC, vai ter que valer 84 graus, né? Para a soma do triângulo maior dar 180 graus nos ângulos. O que mais que eu sei? O ângulo BAC, olhem para ele aqui, o ângulo BAC, ele é igual à medida do BAM mais o BAM de novo, porque o AM é bissetriz desse ângulo, ou seja, divide ele em dois ângulos iguais. A gente já sabe que o ângulo BAM vale quanto? Vale o 24 graus mais o x. Então 84 graus é igual a 24 graus mais x mais 24 graus mais x. Nessa equação, a gente resolvendo ela descobre que o valor de x vale 18 graus. Resposta item E. Vamos para 10 agora. No triângulo a seguir, o AB é congruente ao AC, ou seja, o ângulo B também é congruente ao ângulo do vértice C, né? Então a soma dos três ângulos internos ali do triângulo também é 180, e disso daí eu concluo que o ângulo B vale 30. E o ângulo C aqui, ele é complementar ao ângulo de 30 graus, ou seja, ele vale 150. Eu quero marcar a alternativa incorreta. Então a primeira, as medidas dos ângulos B e C são 30 e 150, isso é verdadeiro.
B e C, né? O Czinho aqui, esse azul, é 30 e 150. Triângulo ABC é isósceles porque ele tem dois ângulos iguais, vai ter dois lados também iguais. Os ângulos B e C são suplementares, são o B mais o C dá 180 graus. Os dois lados congruentes do triângulo medem 18 centímetros. Medem 18 centímetros, o perímetro é 56. A gente sabe que um lado vale 26, isso quer dizer que os outros dois lados têm que ter a soma igual a 30. Se tiver a soma igual a 30, eles vão ter que medir cada um deles 15 e não 18. Então essa é incorreta. O triângulo ABC não é acutângulo. O triângulo ABC, ele é acutângulo. Então, a afirmação dizendo que ele não é acutângulo é incorreta, deve ser marcada também. Para finalizar, pessoal, para vocês treinarem mais um pouco, vocês vão fazer no livro de atividades de vocês, volume 2, o 34, 38 e 39 da página 25 e 26, de 13 a 16 da página 32 e 33, o 8 da página 31, e eu também quero que vocês tentem resolver essa questão, que é uma questão que caiu no exame do PISA. O PISA é uma avaliação internacional sobre aprendizagem. E essa questão aqui, ó, indica a única figura abaixo que se encaixa nas seguintes descrições. Triângulo PQR é um triângulo retângulo, com ângulo reto em R, a linha RQ é menor que a linha PR, M é o ponto médio da linha PQ e N é o ponto médio da linha QR. S é um ponto dentro do triângulo e a linha MN é maior que a linha MS. Resolva essas questões então, pessoal. E é isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Uma excelente semana para todos vocês. Até a próxima!